Olá, meu nome é Eduardo, eu sou médico psiquiatra e eu vou estar falando com vocês a respeito dos pacientes que aparecem no CRS e UPAs aqui de Campo Grande com urgência psicótica. Eu vou estar falando sobre o manejo desse paciente. Antigamente, o objetivo era sedar o paciente plenamente. Então, chegava o paciente num surto psicótico e fazia essa sedação plena, medicamentos em excesso, para que aquele paciente viesse a não prejudicar a equipe, não prejudicar os demais pacientes e ficasse ali no famoso sossega-leão, né? Acalmasse a fera, né? Essa ideia que tinha antigamente. Isso é uma ideia ultrapassada. Nós percebemos que quando se faz uma sedação plena nos pacientes, acaba prejudicando ali a avaliação inicial do psiquiatra, né? A equipe reguladora de fluxo de psiquiatria que passa nos CRS e UPAs, e o paciente fica muito sedado, essa avaliação inicial fica prejudicada, tá? Outro problema é que muitas vezes reduz o nível de consciência, colocando em risco inclusive a vida do paciente. E um terceiro problema que eu vejo que é potencialmente grave são os efeitos colaterais de uma grande quantidade de medicamento para o paciente. Hoje em dia o que se mais tem usado, ao invés da sedação plena, é a tranquilização rápida, ou seja, é dar ao paciente medicamentos seguros que não vão colocar necessariamente a vida dele em risco e que vão tranquilizá-lo, não prejudicando a avaliação e a aliança terapêutica com a equipe. É importante entender que o paciente vai ficar responsivo para que toda a equipe possa avaliá-lo, né? Inclusive os demais médicos, a equipe de enfermagem, assistente social e tanto o médico clínico quanto o médico psiquiatra que vai estar passando ali. Tá? A evolução do quadro clínico é possível fazer, porque o paciente não vai estar sedado plenamente, e isso reduz o risco tanto de autoagressões quanto de agressões à equipe, essa tranquilização rápida. O que nós temos de disponibilidade em nossos serviços são medicamentos intramusculares como o haloperidol, ampola de 5 mg por ml, e o midazolam, ampola de 50 mg por 10 ml, a cada ml 5 mg de midazolam. Em alguns serviços tem ainda o midazolam 15 mg por 3 ml, na mesma proporção, 5 mg para cada ml. E é essa associação que eu quero que vocês lembrem, haloperidol e midazolam. Um outro medicamento muito usado intramuscular é a prometazina, usado por muitos clínicos, usados muitas vezes porque se repete, né, o uso de alguns serviços, mas eu vou mostrar para vocês que a prometazina não é tão indicado para os pacientes psiquiátricos, afinal de contas é um medicamento prescrito para alergia. Via oral nós vamos ter benzodiazepínicos como o diazepam, o nitrazepam e o clonazepam, e antipsicóticos típicos como o haloperidol, a levomepromazina e a clorpromazina. Já adianto a vocês que entre esses medicamentos aqui, tanto o haloperidol como a levomepromazina e o clorpromazina, o que tem melhor efeito para dopamina é o haloperidol. A levomepromazina e a clorpromazina podem ser usadas em associação pelo efeito sedativo, aquele paciente que tem dificuldade em dormir à noite, então você pode associar esses medicamentos. No entanto, podem fazer em doses altas hipotensão postural e também incontinência urinária, tem que tomar cuidado com isso. Alguns pacientes podem evoluir com bexigoma, sendo necessária até mesmo a passagem de sonda vesical. Então, a princípio, um paciente que chegar a vocês com uma agitação psicótica importante, a gente vai optar por medicamento intramuscular, tá? Um medicamento muito usado também por alguns é o diazepam 10 mg intramuscular, e eu quero dizer que não se deve utilizar essa associação. Isso é uma coisa que não se utiliza. O diazepam tem absorção errática no músculo, então ele pode ser usado endovenoso em algumas situações, que não recomendo também na agitação psicótica, ou via oral, como eu já expliquei, tá bem? Não utilizem o diazepam intramuscular. O diazepam, ele pode ser usado apenas endovenoso ou via oral, tá bem? O midazolam sim tem uma boa absorção no músculo, em torno de 30 minutos ele já tem uma absorção e dura em torno ali de 3 horas de ação.
Uma coisa importante que podemos falar a respeito do midazolam é que é um medicamento seguro pelo uso, pelo baixo período de ação, e ele tem um antídoto, né? Se de alguma forma você, fazendo ele de modo intramuscular, causar um rebaixamento no nível de consciência do seu paciente, você tem a segurança de ter o flumazenil, tá? A ampola, a cada ml, ele tem 0,1 mg. Geralmente o uso é 0,2 mg, né? Ou seja, 2 ml da solução direto, né? Não precisa diluir. Fazer lentamente, pelo risco de causar uma crise convulsiva, mas ele lentamente, ali em torno de 1 minuto a aplicação, você pode estar repetindo a cada minuto se o paciente não retornar desse rebaixamento do nível de consciência. Geralmente vai ser de 0,3 a 0,6 a dose usual de resposta, e a dose máxima que a gente recomenda é de 1 mg, tá bem? Geralmente nessa dose de 0,3 a 0,6 mg nós já vamos ter resposta do flumazenil endovenoso, tá? Eu nunca precisei fazer, raramente vai ter um paciente que rebaixa fazendo o midazolam intramuscular numa dose adequada ali em torno ali para um adulto, né, eutrófico, em torno de 10, 15 mg, talvez 20 mg, mas caso ocorra com você, você tem um medicamento muito seguro, que é o flumazenil, tá? Uma preocupação que se tem com o uso do haloperidol é o efeito colateral como a distonia, que é um quadro feio de se ver, mas não é grave. E eu te recomendo, né, caso haja um quadro de distonia, com a realização do aldol, o uso do biperideno intramuscular, tá bem? Você pode fazer até 20 mg ao dia, a dose máxima. Geralmente com 5, 10 mg já tem uma resposta importante. Se você tiver necessidade de manter o haloperidol para o paciente, você pode associar, né, o biperideno via oral, tá? Geralmente 1, 2 ou até 3 tomadas ao dia, tá bem? Então, qual que é a recomendação para vocês? Agitação psicótica, a recomendação é a associação, se for necessário, do haloperidol com o midazolam. Se não tiver necessidade de fazer o midazolam, apenas o haloperidol pode ser realizado, tá? Mas nós sabemos que o risco de distonia reduz com a associação do haloperidol com o midazolam, reduz de 20% se o haloperidol for usado em monoterapia para apenas 6% dos casos, tá? É bem seguro o uso do midazolam associado ao haloperidol. A prometazina pode ser usada naqueles pacientes, por exemplo, agitados com uma intoxicação etílica e que não está respondendo ao haloperidol. Então você pode usar a prometazina, lembrando que ela pode aumentar os riscos de síndrome neuroléptica maligna. Já foi comprovado isso, tá bem? A associação com haloperidol. Lembrando também que ela pode ter uma sedação profunda e hipotensão. E importante lembrar que com a sedação profunda da prometazina não há antídoto, tá bem? Então a recomendação para quase todos os pacientes é a associação, se for necessário, associar do haloperidol com o midazolam. Lembre-se, não utilize o diazepam intramuscular e evite ao máximo a prometazina, dando prioridade para tranquilização rápida feito com haloperidol com midazolam. Esse é meu e-mail. Se precisarem entrar em contato, estou à disposição. Obrigado.